dormilão silencioso corre pelas veias e acomete mais de 17 milhões de brasileiros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 3 adultos sofre de hipertensão arterial, doença responsável por 80% dos derrames e metade dos problemas cardíacos do planeta. Ela pode ser hereditária, mas os seus hábitos definirão a sua longevidade e qualidade de vida. O problema é que muitos brasileiros nem imaginam que sofrem de pressão alta. Cigarro, sedentarismo, obesidade, excesso de sal, gordura nos alimentos e álcool são grandes fatores de risco. Em nosso país, um adulto consome, em média, o triplo dos 5 gramas diários de sal recomendados. E além das pitadas nas panelas e nos pratos, boa parte do sódio que consumimos está dentro das embalagens de produtos industrializados. A hipertensão não tem cura e atinge pessoas em todas as idades e classes sociais. A chave para mantê-la na medida certa é o controle. Alguns sinais como dores no peito, dor de cabeça, tonturas, fraqueza e visão embaçada podem indicar uma pressão elevada. Medir a pressão periodicamente e realizar exames é fundamental para evitar as doenças cardiovasculares. Como podemos manter a pressão controlada? Quais são as novidades no tratamento para as doenças cardíacas? Como montar um cardápio saudável com menos sódio? E para responder estas e outras perguntas, o Canal Livre desta noite recebe o nefrologista e cardiologista Décio Mion. Ele é professor livre e docente da Faculdade de Medicina da USP e já lançou 20 livros sobre hipertensão arterial. Boa noite. Para entrevistar o Dr. Décio Mion, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e a apresentadora do Café com Jornal, Aline Midley. Dr. Mion, boa noite. Prazer em recebê-lo mais uma vez no Canal Livre. A pergunta é a seguinte: pressão alta tem cura ou existe alguma perspectiva de algum dia ser curado, uma perspectiva próxima de algum dia ser curável? Então, Boris, pressão alta não tem cura, né? Em 95% das pessoas. Existe uma porcentagem pequena que tem hipertensão por alguma outra razão que pode ser curável, mas é uma parcela muito pequena. Apesar de ela não ter cura, ela tem um tratamento extremamente eficaz em evitar as complicações. Então, quem trata tem a mesma chance de ter um infarto ou ter um derrame de uma pessoa que é normotensa, que tem a pressão normal. Recentemente se desenvolveu uma técnica muito interessante, que é de você tirar os nervos da artéria renal, colocar um tubinho dentro da artéria renal, um catéter, e fazer uma ablação. Então, tirar os nervos, como se faz para a arritmia no coração. E isso começou a se mostrar que baixava... é ablação? Então, é destruir os nervos da parede da artéria do rim, que é importante na regulação da pressão. Cirurgicamente? Não, com um tubinho, um catéter que vai por dentro da artéria e destrói. E isso reduzia muito a pressão, porque tira o sistema nervoso simpático. E os estudos iniciais foram, assim, muito conclusivos no sentido de que a pressão baixava demais. Então, começou a se falar em cura, né? Mas, na realidade, o estudo definitivo não mostrou resultados tão importantes. Então, nós não temos cura para a hipertensão até o momento. Agora, doutor Mion, é possível tratar a hipertensão sem remédios? Com mudança de comportamento, com exercícios, com respiração, etc.? Eu li que uma pressão 18/11, que é alta, né? Eu acho que é alta, antes de entrar no remédio já pode-se tentar
um tipo de comportamento novo. Eu queria que o senhor explicasse isso. Pode sim. Na realidade, não depende muito do nível de pressão, mas o tratamento sem remédios, não medicamentoso, está sempre indicado e muitas vezes você pode controlar. Principalmente se a pessoa tem obesidade, se ela perde peso, se é sedentária e se faz essas medidas, respiração lenta, redução de estresse, tudo isso pode ajudar a controlar a pressão, com certeza. Isso é muito usado e deve ser recomendado para todos os pacientes. Isso ajuda muito. Doutor Décio, no site que o senhor criou para conscientizar as pessoas sobre hipertensão, eu estava lendo hoje, e tem um trecho lá que o senhor cita 10 mandamentos contra a hipertensão. Entre eles, alimentação, hábitos saudáveis, evitar o estresse. E o 10º mandamento era ame e seja amado. Eu interpretei isso como as emoções são, sim, muito importantes no controle da hipertensão. Com certeza. Esse último mandamento é muito interessante. E isso faz parte desse bem-estar, de você realmente ter uma qualidade de vida boa. Isso ajuda muito, não é? A gente sabe que o estresse, a depressão, muitos fatores emocionais podem levar à hipertensão. Ou, se não leva, pode piorar a hipertensão. Então, amar e ser amado é muito importante, né? Doutor Mion, a etnia influi na questão da hipertensão? Existem etnias que têm mais ou menos hipertensão? Influi. Os negros têm mais hipertensão que os brancos. Existem várias teorias a respeito disso. Uma delas seria o isolamento social, a dificuldade de ascensão social. E existe também uma teoria que diz que quando os índios foram trazidos da África, muitos morreram no transporte por doenças que perdiam sal. E aqueles que retinham sal sobreviveram, que são os que a gente chama de sal sensíveis. É uma pessoa que, quando come sal, a pressão sobe, a pessoa incha e a pressão sobe. Então, houve uma seleção dessas pessoas que são sensíveis a sal e, por isso, teriam mais hipertensão que os brancos. Mas são teorias, mas realmente existe. E os índios? Os índios não têm hipertensão. Os índios de Yanomami, por exemplo, que foram estudados, eles não têm hipertensão. A pressão não sobe com a idade, né? Porque no mundo ocidental a pressão sobe com a idade. Mas com os índios isso não se verifica. Não se sabe por quê? Dizem que uma das hipóteses seria que eles não comem sal. A outra é que eles não têm estresse. Se bem que estresse hoje a gente já não sabe se eles não têm. Mas e a atividade física e o peso, quer dizer, eles são mais magros, têm muita atividade física. Então seria uma vida saudável e uma alimentação saudável, né? Doutor Mion, eu queria que o senhor explicasse para nós como é que se pode conviver com essa oscilação da pressão medida. Quer dizer, a oscilação é muito grande. Às vezes, você tira a pressão, dá 16 por 10. Nesse mesmo dia, pode dar 10 por 6. Quer dizer, como é que a gente vai saber qual é a pressão exata que a gente tem? Essa pergunta é extremamente importante. Porque, na realidade, a gente tem um hábito de dizer a minha pressão é 12 por 8. Pois é. A minha pressão é 13 por 8. Isso não existe. Quer dizer, a sua pressão está variando a cada batimento do seu coração. Cada batimento tem uma pressão diferente. Mas qual que é a variação considerada normal? Isso. Daí, para saber isto, a gente precisa muito cuidado, saber se a pessoa tem pressão alta doença ou se ela está com a pressão alta por uma emoção. Não é? Então, o que a gente faz? Deixa a pessoa numa situação de tranquilidade e mede a pressão durante 24 horas com esse aparelho que chama MAPA. MAPA é a abreviatura de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, você medindo durante 24 horas, você vai ter um número grande de medidas, inclusive durante o sono, e daí sim você vai ter uma média que representa a pressão basal daquela pessoa. Agora, na monitorização, você vai ver que ele tem lá 18, ele tem 11, durante o sono vai para 8 por 4. E isso é absolutamente normal. Ninguém vive com 12 por 8 o tempo todo. Isso é um hábito que a gente tem de dizer, não, minha pressão é 12 por 8. A sua pressão varia a cada batimento. Uma pessoa que toma vinho, por exemplo, no jantar, este vinho influi, se ele tirar a pressão depois, influi para mais ou para menos? Para mais. O álcool, quando tomado regularmente, aumenta a pressão. Numa tomada só, para quem nunca toma, ele pode até abaixar pelo relaxamento que ele causa, mas o álcool cronicamente é uma causa de pressão alta.
O diretor da unidade de cardiologia do Instituto Dante Pazzanese, Dr. Celso Amodeu, explica como a hipertensão afeta o corpo. A hipertensão é uma doença da microcirculação, uma doença das arteríolas. O que ela faz, na realidade, de uma forma mais popular para dizer, ela faz os vasos envelhecer mais rápido, ela acelera a aterosclerose. Então, a hipertensão arterial, junto com ela nunca vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de outros fatores de risco para a doença do coração. Então, a hipertensão arterial, ela acomete principalmente como órgão-alvo o coração, os rins e o sistema nervoso. No cérebro, ela pode produzir o derrame cerebral, mas pode produzir o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que a pessoa sente alguma coisa e depois melhora. Mas outras coisas que ainda é muito difícil de medir são alterações que a gente chama cognitivas. O que é isso? É aquela famosa história de perda de memória, falta de concentração, raciocínio. Então, são coisas ainda não muito bem mensuráveis que se interferem com a pressão. No coração, ela pode produzir arritmia, pode produzir um espessamento do músculo do coração, que aumenta a mortalidade, pode produzir infarto do miocárdio. E no rim, levar à insuficiência renal, que põe o paciente em programa de diálise. 99% dos casos ela é totalmente assintomática e a pessoa só vai ter sintomas ou numa coisa aguda, um derrame, um infarto, ou quando esses órgãos-alvos já começam a entrar em falência. Agora, doutor Mignon, a questão do rim, por exemplo, a hipertensão afeta o rim ou o rim afeta a hipertensão? Existem os dois aspectos. A hipertensão de origem genética, ela afeta o rim, porque a hipertensão afeta todos os vasos. O rim tem um número enorme de vasos, são enovelados de vasos. Então, ela afeta os vasos do cérebro, da retina, do coração, dos rins, de todos os vasos. E existem situações onde o rim tem alguma doença e daí sim ele é causa da pressão alta. Então, ele pode ser vítima e pode ser a causa da pressão alta. Doutor Mignon, na minha família, há 50 anos atrás, havia uma pessoa hipertensa e aí o médico, na época, recomendava que ele fosse para a Baixada Santista, para Santos, perto de São Paulo, porque indo para perto do mar, ao nível do mar, a pressão baixaria. Isso é verdade ou é lenda hoje? Isso é lenda. Hoje a gente sabe que a pressão é um sistema fechado, que não sofre influência da gravidade. Então, se você estiver ao nível do mar ou em cima do pico da montanha, a pressão não sofre influência da altitude, ela sofre influência da temperatura. No verão, você tem vasodilatação, os vasos se dilatam e a pressão abaixa. No inverno, você tem vasoconstrição, e os vasos se fecham e a pressão sobe. Então, dava certo quando se recomendava para ir para a praia, porque, de modo geral, você está no verão, está mais tranquilo, menos estresse, tudo isso, e a pressão acabava abaixando. Mas não é a influência do nível do mar, entendeu? Isso realmente é uma lenda. Pela sua experiência, o senhor pode assim, garantir que as pessoas de maior responsabilidade no trabalho, na família, na atividade política, sei lá, são mais propícios são mais propensos à hipertensão? É curioso. Na realidade, a hipertensão é muito democrática. Então, é difícil você dizer se ela privilegia um determinado grupo. Sim. Porque ela acomete o branco, o preto, o jovem, o velho, o gordo, o magro, o diabético, o não diabético, todo mundo. Se você imaginar que 30% da população adulta tem hipertensão, acima dos 50 anos, 50% tem hipertensão, não dá para você estabelecer um padrão, né? E estabelecer um nicho de pessoas. Então, existem as pessoas de muita responsabilidade, etc., que são normotensas e existem os hipertensos. Depois dos 50 anos, a maior parte vai ser hipertenso. Quer dizer, pelo menos 50% vai ser hipertenso. Aquela conversa da mãe para o filho, meu filho, cuidado, seu pai não pode ser contrariado, que ele está com hipertensão. Isso faz sentido? Então, faz sentido no sentido de estresse, né? Se a pessoa sofre estresse, tem contrariedades, tudo isso, a pressão pode subir. Tanto que é clássico aquela situação do casal que tem uma discussão e o senhor diz, olha, então eu preciso medir minha pressão, que deve estar alta. Bom, ela tem que estar alta, não é? Não existe nenhuma possibilidade dela não estar, não é? Porque se você teve uma discussão, uma contrariedade, qualquer emoção forte, a sua pressão tem que subir. Se ela não subiu, é algum problema. Doutor Mignon, é possível
que a hipertensão tenha nascido como um mal moderno? Eu não sei se é possível saber, se há pesquisas a esse respeito, ou acompanha o homem desde o seu surgimento na Terra? Isso é muito curioso. Existem muitas teorias a respeito do aparecimento da hipertensão, né? A gente não sabe exatamente se o homem primitivo tinha hipertensão ou se isso foi feito por cruzamentos selecionados. Em ratos se faz isso. Você identifica ratos que têm a pressão mais alta e você vai fazendo cruzamentos dessas famílias de ratos com as pressões altas e você acaba tendo hipertensão. Então pode ter sido isso. Mas de qualquer maneira, o mundo moderno aumentou muito a prevalência, não é? A prevalência vem crescendo por causa desses aspectos. Sedentarismo, obesidade, estresse, tudo isso tem realmente aumentado muito a prevalência da doença. Torimil, essa semana foi divulgado um estudo fresquinho sobre obesidade no mundo inteiro e o Brasil apareceu ali entre os 5 países com o maior número de obesos. A gente sabe que pessoas magras também podem ter hipertensão, mas hoje a obesidade é um dos maiores vilões para os médicos, inclusive no Brasil, que vem apresentando taxas cada vez maiores, inclusive entre as crianças. Com certeza. Entre as crianças, entre os adultos, na realidade, a pressão alta aumenta a gordura abdominal, que aumenta a insulina, você tem uma hiperinsulinemia. Com isso, você aumenta o sistema nervoso simpático, que fecha os vasos, e isso causa hipertensão. Então, a obesidade está muito ligada. A pessoa ganha peso, a pressão sobe. Se ela perde peso, a pressão abaixa. Isso é muito evidente, não é? E os mecanismos são esses. Então, se a humanidade continuar a ganhar peso da maneira que vem ganhando, a hipertensão vai crescer muito, não é? Exatamente por causa disso. Doutor Mion, quem tem problemas de hipertensão e faz um tratamento, ele deve fazer exercícios sem restrição? Até que ponto o exercício ajuda ou ameaça? Qual é a fronteira? Então, a gente recomenda que se faça exercício quando a pessoa está com a pressão controlada. Por quê? Porque o exercício vai fazer a pressão subir, né? O exercício mesmo aeróbico, a pressão sobe. Então, se a pessoa está lá com o seu 16/10 sem tratamento e vai fazer exercício, isso aí pode ir para 20, para 200, né? Então, vai subir muito. Então, se a pessoa estiver controlada, ela está lá com 12, 13, 14, isso vai para 16, quer dizer, não é um nível muito alto. A longo prazo, o exercício ajuda a baixar a pressão. E se você fizer exercício todo dia, o exercício tem um efeito hipotensor, quer dizer, ele abaixa a pressão. A sua pressão depois do exercício é sempre mais baixa do que antes. Então, isso pode ser usado terapeuticamente, é um tratamento. Se você faz todo dia, aquele efeito hipotensor, ele dura até o dia seguinte. Então, isso ajuda no controle da pressão. Então, agudamente, a gente não recomenda se a pessoa tiver com a pressão muito alta, precisa primeiro controlar. Mas, a longo prazo, ajuda a baixar a pressão. Doutor, recomendado. Deixa eu perguntar para o senhor, um outro tratamento desses, parece uma lenda e tal, sanguessuga. Se usava sanguessuga para baixar a pressão. É eficiente esse método? Então, hoje em dia não se usa mais, mas na realidade você podia fazer até sangria. Sangria, né? Porque com isso você tirava o volume, a pressão estava muito alta, era como se estivesse dando diurético, né? Você está tirando líquido, está tirando volume. No caso, você não estava tirando só líquido, tirava sangue, né? Eram os barbeiros que faziam isso antigamente. Os barbeiros faziam, é verdade. E, então, isso era um tratamento quando você não tinha nenhum medicamento e se fazia isso, né? E, na realidade, a pressão alta começou não faz muito tempo que se mede a pressão, não é? E antigamente não se sabia o que acontecia. O Franklin Delano Roosevelt, por exemplo, que morreu em 45, 46, por aí, que foi outro dia, né? 45 foi outro dia. Ele teve... O registro de pressão mostrava níveis muito altos de pressão, 280 por 200. Nossa. Ele tinha comprometimento cardíaco, perdia proteína na urina e os melhores médicos achavam que ele não tinha nada. Ele morreu e se dizia que não se sabia o que aconteceu. Ele teve um derrame, ninguém sabia o porquê. Ele estava com 28 de pressão. 28. Quer dizer, até recentemente não se sabia que o AVC poderia ser causado pela hipertensão. Mas até recentemente também o número aí
adotado como pressão ideal e tal, também era outra coisa. É verdade. 15 por 10 era considerado normal. Hoje eu imagino que o senhor não admite 15 por 10. Com certeza não. É que, no fundo, os estudos para mostrar que os níveis de pressão alto reduzem a sobrevida, quer dizer, a pessoa morre mais cedo, levam muito tempo, são muito caros. Então, nós levamos muito tempo até demonstrar que todos esses níveis de pressão aumentam a mortalidade, quer dizer, a pessoa morre mais cedo, precisa tratar. E depois tinha que se mostrar também que o tratamento era benéfico. Porque muitas vezes se acreditava, não, a pressão é necessária para aquela pessoa. Se você baixar a pressão, a pessoa vai piorar. Então, precisava se mostrar que era benéfico. Então, isso tudo levou muito tempo. E aquela coisa de, não, para a idade dele a pressão está boa. Porque, sendo mais velho, a pressão pode ser mais alta? Então, hoje em dia se mostrou, até para quem tem mais de 80 anos, que precisa baixar a pressão. Recentemente, os americanos até deram uma recomendação que a gente poderia tolerar nas pessoas de mais de 60 anos até 16 de pressão, 15, 16, o que realmente é mais alto, né? A gente recomenda até 14 ou 140. Mas, no fundo, você pode deixar a pressão subir, mas você vai ter que baixar nesse nível de 140, 130, nessa faixa, entendeu? Então, é benéfico baixar a pressão mesmo para quem tem mais de 80 anos. Só para o telespectador entender, nós estamos falando de pressão normal, é de 14 por 9 até 10 por 6, é isso? Não, a gente considera no consultório a pressão até 14 por 9 é normal. Abaixo disso, ela é normal. Igual ou acima de 14 por 9 é pressão alta, tá certo? O que se considera pressão ideal seria o 12 por 8. Por que se fala em pressão ideal e pressão alta? Porque, na realidade, o que acontece é, quanto mais alta a pressão, menos a pessoa vai viver. Quanto mais baixa a pressão, mais a pessoa vai viver. Então, é um contínuo. A gente estabelece um limite que, na realidade, é um limite diagnóstico, do ponto de vista operacional, para você saber quem você vai tratar. Mas isso é um contínuo. Quem tem pressão mais alta morre mais cedo. De vez em quando eu encontro uma pessoa que diz, eu tenho baixa pressão. Exatamente. Mas isso é visto como doença também, ou não? Não, é doença se a pessoa não consegue ficar em pé, se desmaia, se a pressão abaixa muito. Daí sim, você precisa tratar. Muitas vezes a gente até trata com sal, né? Um comprimido de sal. Uma azeitonazinha. Azeitona. Então, mas isso às vezes, né? Na realidade, o sal não é o tratamento. Agora, essa média 14 por 9 que o senhor comentou, isso tem que ser medido em condições muito específicas, né? Quer dizer, não é porque eu tenho 14 por 9 numa condição X que eu estou dentro do controle, dentro do limite. Como é que isso funciona? Então, os ingleses resolveram esse problema. Existe a recomendação na Inglaterra que é a seguinte: se a pessoa tem 14 por 9 ou acima disso, tem que fazer a monitorização da pressão. Por quê? Porque daí é um exame diagnóstico que é o padrão ouro, é o melhor que a gente tem. Uma vez por ano? Isso, se a pessoa tem pressão alta, ela faz no início, começa a tratar e depois acompanha com a medida da pressão em casa. Hoje a gente confia muito na medida da pressão em casa. Mas eles resolveram isso por quê? Porque isso economiza dinheiro e trata melhor os pacientes. Se você faz, todo mundo diz, bom, mas vai fazer monitorização para todas as pessoas que têm acima de 140 por 90, isso é mais barato do que não fazer. Agora, doutor Mion, o que significa um paciente, vamos usar a palavra paciente, sim, que tira a pressão numa semana dá 12 por 8. Na outra semana ele vai lá e tira dá 16 por 10. O que significa isso? Então, se for uma medida 16 por 10, provavelmente ele mediu numa situação que ele não estava em repouso. Nessa situação, ele precisava medir outra vez, mais uma vez, até haver uma estabilização. Porque muitas vezes não é incomum a pessoa medir a pressão em casa e ela não está em repouso. Quer dizer, ela andou, subiu escada, falou no celular e tal, tudo isso sobe pressão. A única situação em que a pressão abaixa é quando você dorme, né? Na maior parte das pessoas, e nem todos. Então, a pessoa precisa estar em repouso para medir a pressão. Então, precisa medir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até ela estabilizar. Então, esse 16 por 10 pode não ser nada. Agora, se eventualmente a pessoa tem 16 por 10, mediu 3 vezes, no dia seguinte 16 por 10, alguma coisa mudou o padrão de pressão daquela pessoa. Daí precisa investigar o que está acontecendo. E na medida em que a idade avança, esse padrão vai ser mudado mais cedo ou mais tarde? Isso muda, com certeza muda. Isso.
A hipertensão afeta cerca de 5 milhões de jovens brasileiros. Você sabia que a hereditariedade e a má alimentação podem desencadear a doença ainda na infância? Eu falo que ele vive porque Deus quis que ele vivesse. A lembrança ruim é de quando o filho teve convulsões depois de uma tarde de muito futebol com os amigos. A pressão dele, quando subiu, o mal que veio foi em forma de convulsão. A exaustão física revelou uma doença tão perigosa quanto silenciosa. A hipertensão chegou cedo para um garoto de 13 anos porque Gabriel tem uma herança genética. Agora, na mesa do café da manhã, sempre tem leite, pão, frutas e um medidor de pressão. 12/8. Mas para a maioria dos 5 milhões de crianças e adolescentes com o mesmo problema no Brasil, as causas são outras. Pouca atividade física e muita alimentação calórica fazem a gordura se acumular nas artérias. Os casos se multiplicam nos consultórios e preocupam os médicos. Hoje, as crianças passam a maior parte do seu tempo na frente da televisão, jogando videogame e comendo porcariada. É essa realidade que a Sociedade Brasileira de Cardiologia quer mudar. Aí houve a citação do fator genético. É tão importante ou ele não existe, afinal? Não, é muito importante. Como eu disse, 95% das pessoas que têm pressão alta herdaram dos pais. Ou dos dois, ou do pai, ou da mãe. 5% só que tem alguma outra causa. Em crianças, existem causas que podem levar à hipertensão, que são raras, né? Como aconteceu nesse relato. A maior parte das crianças que têm pressão alta é por obesidade, por sedentarismo, tudo isso. Nenê não tem. Pode ter. Pode ter. Existem doenças, por exemplo, o felcromocitoma, que é um tumor que fabrica catecolaminas, pode dar em qualquer idade. Quer dizer, são casos muito raros. 95% dos hipertensos herdaram do pai ou da mãe. Origem genética. Mas os pais hipertensos necessariamente terão filhos hipertensos? Não. Não. Veja, porque na realidade a herança genética da hipertensão é muito complexa. Não são só 2 genes, entendeu? São múltiplos genes. A gente ainda não sabe exatamente como é que é feita a herança. Então você pode ter pai e mãe hipertenso e o filho não ser hipertenso, entendeu? É aquela história de você identificar o genoma. Você pode ter uma carga genética para uma determinada doença, mas você nunca desenvolveu aquela doença. Por quê? Porque você sempre foi magro, esportista, não exagerou no sal, no álcool, a doença não se manifestou. Agora, a hipertensão como fator de risco, ela pode vir sozinha ou ela vem acompanhada de outros? Quer dizer, está com hipertensão, então o colesterol está alto. Ou diabetes está batendo na porta. Ou pode ser apenas a hipertensão? Não, é comum haver várias concomitâncias, né? As várias doenças ao mesmo tempo. Porque colesterol também é muito comum na população, colesterol alto, né? E obesidade também. Mas um leva ao outro, não? Na realidade, você pode ter uma origem comum. Como eu disse, a obesidade leva à hiperinsulinemia, muita insulina. Isso, dependendo da carga genética, pode levar a colesterol alto, a pressão alta, a diabetes, a obesidade, entendeu? Varia de acordo com a carga genética. E o cigarro? O cigarro, na realidade, ele não é um fator para a hipertensão. Ele é um fator de risco importante para aterosclerose. Agora, se você junta aterosclerose com hipertensão, você está lesando as artérias ainda mais. Então, eles acabam sendo fatores que atuam conjuntamente. Mas a hipertensão leva à aterosclerose. Isso, por isso eles agem conjuntamente. Agora, o cigarro em si não causa mais hipertensão. Não existe esse dado de quem fuma tem mais hipertensão do que quem não fuma. Doutor, meu falando do sal. Boa parte do sal que a gente consome vem dos produtos processados, da comida processada comprada no supermercado. E cada dia mais, com a vida corrida, com a vida moderna, a gente come cada vez mais comida processada, inclusive as crianças. Ano passado foi firmado um acordo do Ministério da Saúde com a indústria para reduzir voluntariamente essa porcentagem de sódio. Isso está funcionando? O senhor acha que é suficiente? Qual que é o caminho, além de uma reeducação alimentar, já que dificilmente as pessoas vão parar de comer comida processada e só começar a comer alimentos in natura, né? É impensável imaginar que isso vai acontecer. Doutor Mion, eu vou pedir um momentinho para o senhor, nós vamos fazer um intervalo e logo depois do intervalo o senhor responde a pergunta da Dani. O Canal Livre volta já já. Estamos falando sobre hipertensão. Até daqui a pouco.
E voltamos com o Canal Livre, que esta noite fala sobre os perigos e cuidados com a pressão alta. Nosso entrevistado é o Dr. Décio Mion, diretor da Unidade de Hipertensão do Hospital das Clínicas em São Paulo. A Aline tinha feito uma pergunta muito interessante, vou pedir que você repita, Aline. Claro, Boris. Dr. Mion, o sal. A gente come muito sal, principalmente vindo dos produtos industrializados, da comida processada. E a gente come cada vez mais comida processada no Brasil. Ano passado foi firmado um acordo do Ministério da Saúde com a indústria, voluntariamente, para que a indústria reduzisse aos poucos, né, a porcentagem de sódio na comida. Isso vem causando algum tipo de efeito? Qual que é o caminho para a gente mudar a alimentação? Já que é difícil imaginar uma reeducação total, né, em que a gente poderia abolir de uma vez esse tipo de produto em casa. Eu acho que você tem razão, é muito difícil abolir. Essa política está muito correta no sentido de reduzir a quantidade de sal dos alimentos. Eu acredito que o ideal seria que ela fosse mais rápida. Mas ela exige toda uma negociação do governo com as indústrias. Porque existem muitos alimentos que têm uma quantidade absurda de sal. E a gente não imagina. Macarrão instantâneo, tem uma série de biscoitos, esses salgadinhos, isso aí tem uma quantidade absurda de sal. Então, à medida que a indústria vai reduzindo, você vai fazendo com que as pessoas comam menos. E isso tem uma repercussão na quantidade de pessoas que vão ter pressão alta no futuro, né? Porque o sal, o álcool são aspectos muito importantes. Então, essa política está muito correta. Doutor Mion, o Canal Livre foi ouvir a nutricionista Ana Paula Bortoleto exatamente sobre esse assunto. Vamos ver. As metas estabelecidas, elas são insuficientes para trazer um efeito benéfico para a população, né, na saúde da população. A meta foi estabelecida de acordo com o valor máximo encontrado no mercado. Então, isso faz com que a maioria delas já cumpra a meta sem ter que fazer nada e algumas até podem aumentar o teor de sódio e vai continuar dentro da meta. Primeiro, acho que o mais fácil seria estabelecer metas mais rigorosas, né, obrigar as empresas a reduzir mais ainda o teor de sódio. Existem estudos em outros países que indicam que reduzir 20% o teor de sódio dos alimentos, muitas vezes não é nem perceptível no paladar da população. Então, reduzir é possível. Uma outra possibilidade, né, que a gente sabe que é mais difícil por conta dos acordos políticos, seria tornar esses acordos obrigatórios, né, e não apenas voluntários, porque a empresa ela cumpre se ela quiser, se ela tiver o interesse de cumprir, ela não é obrigada. Então, isso também dificulta a gente obter efeitos benéficos na saúde, né? Doutor Mion, eu nem sei se a minha pergunta é pertinente, mas por acaso existem estudos sobre os males causados com relação à hipertensão pela maconha, pela cocaína, por essas drogas? Então, na medida em que essas drogas são excitantes e aumentam o sistema nervoso simpático, elas podem levar a aumentos de pressão e muitas vezes aumentos agudos e muito graves. Então, o excesso de cocaína, por exemplo, é uma das causas de crise hipertensiva. Você pode ter elevações muito graves de pressão nesse sentido. Isso é realmente grave. Doutor Mion, eu queria saber como que a hipertensão ataca o cérebro e se ela ataca inevitavelmente. Quer dizer, é uma fatalidade? O hipertenso vai ter, de certa maneira, problemas cerebrais mais cedo ou mais tarde, mesmo estando tratado, tomando medicamento? Não vai ter. Na realidade, o tratamento evita as complicações, inclusive as complicações cognitivas. Quer dizer, se você mantém a sua pressão sob controle, você não vai ter as complicações que as pessoas com pressão alta sem controle têm. Então, isso está muito bem estabelecido. Quer dizer, se ele estiver tomando os remédios adequadamente. Agora, os remédios, por sua vez, também provocam as suas complicações. Ou essas complicações estão se reduzindo? Hoje em dia, nós temos tratamentos com uma tolerabilidade espetacular. Quer dizer, as pessoas tomam medicamento e não sentem nada. A última classe de medicamentos que foi descoberta para tratamento da hipertensão eram medicamentos que, nos estudos que foram feitos contra placebo, que é um remédio de farinha, mas quem toma placebo, esse remédio de farinha, muitas vezes tem dor de cabeça, um não dorme, outro dorme muito, ganha peso, perde peso, altera o intestino, tudo isso acontece. Quando comparados com esses medicamentos tiveram menos efeito colateral que o placebo.
Então, eles são muito bem tolerados. Sim, mas o grande fantasma era outro, era a impotência. Então, isso é coisa do passado. Isso não tem mais essa... Isso é coisa do passado. Alguns medicamentos ainda podem interferir um pouco, mas os que a gente usa mais, que são os bloqueadores do sistema renina-angiotensina, os antagonistas do canal de cálcio, você não tem. Isso não existe. Então, o tratamento da hipertensão, na maior parte das pessoas, não tem nenhum efeito colateral. Você faz o tratamento sem problema nenhum. Isso mudou muito. Doutor Mel, sobre sintomas, não existe nenhumzinho sintoma que a pessoa possa imaginar que está com pressão alta? A frase é assim, se pelo menos ela causasse dor, a gente teria mais diagnósticos de hipertensão. A famosa dor na nuca é bobagem? Então, a dor na nuca pode acontecer com hipertensão acelerada, gravíssima. Uma coisa não é sintoma do dia a dia. Então, a pressão alta, a pessoa não sente absolutamente nada. Inclusive, a dor de cabeça, que se acreditava estar ligada à pressão durante muito tempo, na realidade, ela só serve para fazer o diagnóstico de hipertensão, porque a pessoa tem dor de cabeça e fala, olha, acho que eu estou com a pressão alta, vai medir a pressão. Na realidade, dor de cabeça e hipertensão são muito comuns na população e acontecem frequentemente na mesma pessoa. E hoje a gente sabe que qualquer dor pode elevar a pressão. Então, é o contrário do que se acreditava. É o contrário, a dor é causa. A dor é causa. Quem tem artrite tem pressão mais alta por causa da dor. Então, hoje em dia, uma pessoa que tem enxaqueca e pressão alta, se você trata a enxaqueca, a pressão abaixa. Muitas vezes é difícil convencer as pessoas disso, mas o fato é exatamente esse. Você dá remédio para enxaqueca e a pressão abaixa. Doutor, é possível uma pessoa jovem, sem um histórico familiar, genético, aos 30 e poucos anos, ter uma AVC em função de uma alta de pressão rápida e aguda, sem ter esse histórico? Isso é possível? A gente vê casos de homens, mulheres com seus 35 anos que, de repente, morreram depois de um AVC agudo, E muitas vezes não havia um histórico. Isso me assusta, porque eu penso, será que o estresse do dia a dia, no momento que você não aguenta, em que você passa do limite, você pode, às vezes, podem simplesmente não aguentar e você sucumbir a isso ou não? Isso existe, não é? Muitas vezes a gente não sabe exatamente se foi só uma crise de pressão, não é? Se a pessoa tinha alterações nos vasos do cérebro, dilatações, aqueles aneurismas, e isso, uma elevação não muito alta, pode ocasionar uma ruptura, quer dizer, pode romper aquilo, não é? O fato é que existem muitas condições onde a pressão sobe muito e não acontece nada. Por exemplo, nas academias, a pessoa que levanta 100 quilos, por exemplo, a pressão está indo para 280 por 190, ou 300 por 200. Uma partida de futebol... Futebol menos. Sexo também sobe a pressão. Mas no homem e na mulher? Nos dois. Mas eu estou dizendo nessa condição da pressão subir muito. E você veja que nas academias não está acontecendo nada, São jovens, têm os vasos íntegros, não tem problema nenhum, mas o sistema vascular é muito resistente. Então, pode acontecer, mas é raro. É raro uma pessoa jovem ter um AVC, assim, numa primeira vez, nem sabia que tinha pressão alta, então é muito raro. Quer dizer, é um acidente, então, um acidente hipertensivo é possível, numa pessoa normal, é isso? É possível. Mas o que acontece, que é mais frequente, é a pessoa ter uma hipertensão não tratada, com alterações nos vasos, porque a hipertensão vai endurecendo os vasos, vai ocasionando essas dilatações, etc. E daí sim, isso pode romper ou pode entupir. O Canal Livre foi até o Uruguai e fez uma entrevista exclusiva com o presidente José Mujica. Um dos assuntos foi a medida para retirar o saleiro das mesas dos restaurantes. Vamos ver o que o presidente disse. Qual é a medida? Não ponemos sal. Se você quer poner sal, pide, então le traem. Pero não ponemos, não favorecemos que ponga sal. Pues já sabemos que é mala e perjudica. Então tratamos de ajudar. Não la proibimos, pero não la favorecemos. O senhor concorda com essa medida compulsória? Acho ótimo, porque na realidade, se você não tem o sal, é mais difícil usar, E a gente sabe, uma das condições em que é totalmente proibido o sal é aquela condição que a pessoa
põe a comida no prato, não experimenta e pega o saleiro e enche de sal. Já começa. Daí são 20 gramas de sal por dia, entendeu? É muita coisa. Então, sou totalmente favorável. O Canal Livre vai para o seu último intervalo. Voltamos já já. Oferecimento Decolar.com, o melhor preço para a sua viagem. Acesse já. E estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje fala sobre hipertensão. Apesar dos números preocupantes em relação à doença, como nós estamos vendo, nós fomos para as ruas saber se o povo aqui no Brasil tem conhecimento sobre hipertensão. Vamos ver. A hipertensão é quando você tem pressão alta. Eu não sei. Tem alguma coisa a ver com pressão arterial, né? Deve ser, né? A hipertensão é uma doença crônica do aumento da pressão sanguínea no sangue. Isso tem que ser controlado porque é perigoso, né? Você pode ter problemas gravíssimos de saúde em virtude da pressão. Eu sei que a pessoa tem que se alimentar melhor, tem que cuidar, tem que sempre estar medindo a pressão. E tentar não comer alimento com muito sal, na hora de preparar comida, não usar temperos industrializados. Eu meço minha pressão assim uma vez por mês ou toda vez que eu corro. Não faço nenhum tipo de controle. É pressão arterial alta. E eu sofro disso já há 10 anos. Eu tomo medicamento diário para manter a minha pressão sob controle. Minha família toda tem. Só eu que não tenho ainda, graças a Deus. Minha pressão é baixa. Ela é baixa. Mas eu, assim, não faço controle direto, não. Eu faço controle periodicamente. Sou hipoglicêmico, então minha pressão é um pouco mais baixa. A hipertensão também acontece muito em gravidez, né? Mostrou que muitas pessoas têm um bom conhecimento. Tem, mas claro. Não, eu queria perguntar ao senhor se é possível conviver com um certo limite assim, de pressão sem tomar remédio. Quer dizer, o alarme soa em que medida? No 15/10, no 16/9? Não, é o 14/9. 14/9 é o limite. A partir daí o senhor dá remédio. A partir daí... Quer dizer, eu dou remédio junto com medidas não medicamentosas. Não é? Se a pessoa, por exemplo, precisa perder peso, eu dou remédio junto com orientação para perder peso. Na medida que ela vai perdendo peso, você reduz o remédio. Eu não vou esperar ela perder peso para tratar a hipertensão. Não é? Você não sabe quanto tempo isso vai levar e se ela vai conseguir. Então, a orientação é essa. Você começa e depois pode ir reduzindo. Entendeu? O açúcar é vilão da hipertensão também? Não. O açúcar diretamente não. Ele é vilão se a pessoa ganha peso porque come mais doce. Né? Mas em termos de afetar a pressão, de alimentos nós temos o sal e o álcool. Esses são os dois alimentos importantes que alteram a pressão. Um dos entrevistados ali falou sobre a gravidez. Essa ia ser a minha pergunta, como mulher e representando as mulheres. Que tipo de cuidado nós devemos ter durante esse período da vida em que a gente está gerando um filho, doutor? Por que há essa associação da pressão alta com a gravidez, mesmo em mulheres que não têm esse histórico? Isso existe, é uma condição especial da mulher, né? Tem vários mecanismos em que a pressão sobe durante a gravidez. Na realidade, durante a gravidez, no início da gravidez, a pressão sempre abaixa. A pressão fica bem baixa e depois ela pode subir. Então, é muito importante fazer as consultas do pré-natal regularmente para identificar se a pressão está subindo e daí fazer o tratamento adequado. A mulher grávida não poderia, em tese, tomar um medicamento ou sim? Depende de cada caso. Não, existem medicamentos hoje em dia recomendados na gravidez. A metildopa é um medicamento recomendado na gravidez e não induz nenhum problema para o feto. Então, é uma maneira de se tratar a pressão alta durante a gestação. Doutor Mion, numa entrevista recente que o senhor deu, o senhor disse que tem um cliente que mora em Brasília, mas frequenta São Paulo, que quando ele está em Brasília, ele é hipertenso. Em São Paulo, a pressão fica razoavelmente normal. E quando ele entra em férias, aí é uma beleza, dá 10%, 11%. É verdade isso? É verdade. E como é possível uma coisa dessa? É verdade. Na realidade, Brasília tem o custo Brasil, não é? Que eleva a pressão também, né? Mas além Brasília de outras produz coisas. Também um pouco do custo Brasil aqui, né? É verdade. Não tem mais essa. Mas o estresse, quer dizer, esse paciente, ele fez monitorização de pressão em Brasília, era hipertenso, precisava tratar.
Quando vinha para São Paulo, a pressão abaixava, precisava reduzir o remédio. Quando tirava férias, precisava tirar o remédio. Quer dizer, o estresse era tão grande que levava à hipertensão. E daí você diz, bom, eu preciso tratar a hipertensão. Você não vai deixar a pessoa hipertensa, né? Mas nesse caso é efeito puramente de estresse. Ambiental. Puramente de estresse. Doutor Mion, existem críticas que são feitas a essas campanhas com que as pessoas que são leigas saem aí tirando pressão pela rua, nas farmácias e tudo. Como é que o senhor encara esse tipo de coisa? Veja, eu encaro de maneira muito positiva. Eu acho que as campanhas que levantam atenção, chamam atenção para medir a pressão, são muito positivas. É lógico que o ideal é que essas campanhas meçam a pressão corretamente, com aparelhos confiáveis, mas de qualquer maneira, mesmo aquela pessoa que está medindo a pressão num lugar de estresse, que nem é adequado, ela está chamando atenção para o problema. Eu acho que isso é útil. E sou favorável à medida da pressão na farmácia. Da mesma maneira que você tem uma balança, eu acho que deveria ter um aparelho confiável para medir pressão. Existem alguns aparelhos que não são bons nas farmácias, que você mede a pressão em pé, mede a pressão no antebraço e não no braço. Então, precisaria ter um lugar para a pessoa sentar, medir a pressão com aparelho confiável. Isso ajuda muito o médico na avaliação da pressão. Se a pessoa não tem um aparelho de pressão em casa, ela passa na farmácia, mede a pressão e essa pressão, como não tem a presença do médico, ela é mais confiável do que a pressão que você mede no consultório. O consultório sempre tem o efeito do avental branco. A pressão é sempre mais alta no consultório do que em casa. Algumas pessoas, a elevação é tão grande que você tem a hipertensão do avental branco. A pessoa é hipertensa só no consultório. Com medo de ter a pressão alta, a pressão sobe. Por ansiedade. E isso, quando a gente não media a pressão fora do consultório, a gente tratava essas pessoas. E elas voltavam no consultório, pressão alta, você dava mais remédio. Até que um dia a pessoa caía em casa com a pressão tão baixa, entendeu? Mas medir a pressão fora do consultório é muito bom e ajuda muito o médico. Doutor Mion, infelizmente o nosso tempo acabou. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Então, eu acredito que sempre é importante a gente chamar a atenção para o aspecto de que precisa medir pressão. Não tem nenhum sintoma que a pessoa tenha que vá dizer se ela tem pressão alta. Então, precisa medir regularmente, a cada 6 meses, a cada ano. Quem tem hipertensão na família precisa ser mais frequente. Por quê? Porque daí você faz o diagnóstico precoce. Se você tem 6 meses de evolução de pressão alta, isso não é nada. Você pode tratar e não ter nenhuma complicação. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do nefrologista e diretor da Unidade de Hipertensão do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Décio Mion. Agradeço também aos jornalistas Fernando Mitre e Aline Midley. Muito obrigado. Até o próximo domingo com mais um programa.